E o nosso tema de hoje é um tema que mexe muito com as nossas questões da atualidade, não é? O espiritismo e a atualidade das questões, dos conflitos políticos que acontecem hoje em torno de nós. E isso nos remete necessariamente a uma pergunta básica. A pergunta é: política e religião podem se misturar ou não? É razoável misturar política com religião? A resposta mais exata para essa pergunta é: depende. Depende? Depende. Depende do conceito de política que se tenha. Porque na nossa sociedade nós temos dois conceitos de política. Nós temos um conceito que é um conceito mais ortodoxo, um conceito mais clássico, um conceito que vem da área da ciência. E temos um segundo conceito de política, que é o conceito do senso comum, de como as pessoas geralmente se expressam e conceituam o que seja política. Se nós formos tomar por aquilo que a ciência nos fala sobre a questão da política, o que é política? Ah, é até difícil de achar uma definição. Às vezes a gente encontra algumas obras que tratam sobre isso, mas elas trazem conceitos tão extensos, tão longos, que fica até difícil de se resumir. Mas se nós pudéssemos fazer um esforço nesse sentido, nós diríamos que política é a ciência que visa analisar especificamente a organização da sociedade. Então, é uma área do conhecimento humano que visa entender como que as pessoas devem ou podem se relacionar, o que é saudável ou não que aconteça na relação do homem no sentido do coletivo. Então, é uma visão abrangente e no sentido mais teórico, mais filosófico, aonde política se apresenta como sendo uma face do conhecimento humano que discute a postura do homem em sociedade. Adicionando-se a esse conceito clássico que a gente possa ter do que seja política, nós vamos encontrar um pensamento de Aristóteles, que diz que o homem é, naturalmente, um animal político. Por que é um animal político? Porque na nossa vida de sociedade, a gente interage com pessoas, a gente exerce poder sobre uns, obedece em relação a outros. Dentro de casa, você tem a autoridade do pai, da mãe, os filhos como obedientes aos pais. Depois o tempo vai passando, os filhos se tornam mais independentes e quando os pais ficam idosos, os filhos então passam a ser aqueles que tutelam seus pais mais idosos. Então, existe na relação das criaturas um processo de construção de um fenômeno de definição das nossas relações. E a doutrina espírita não foge a isso. Ela não foge a isso porque as leis morais são, na verdade, um tratado de política. As leis morais são, porque elas falam como devem viver os homens, que tipo de relação nós devemos manter. É justo que exista determinados fenômenos na nossa sociedade, e aí eu vou puxar alguns, por exemplo. O que pensa o espiritismo da escravidão? A posição do espiritismo sobre a escravidão, ela evidentemente esbarra em aspectos políticos, que é da relação das pessoas, da relação da sociedade, da interação entre os indivíduos. Quando a doutrina espírita discute a questão dos direitos do homem e da mulher, está esbarrando num outro espaço também, que diz respeito às políticas. Então, na hora da lei do trabalho, quando a doutrina espírita discute sobre o limite do trabalho, o repouso, e a necessidade do repouso, não estaria também aí sendo apresentada uma face também de aspecto político da doutrina espírita? Então, a doutrina espírita em si, como todas as demais doutrinas, como todas as demais relações entre as pessoas, eu não estou me referindo ao espiritismo em particular, mas todas as relações entre pessoas,
elas apontam na direção de um código de conduta, de regras para a convivência dos indivíduos. Então, está sendo definido uma política de convivência, uma forma de nós nos comportarmos uns diante dos outros. Se nós olharmos por esse ângulo, política não é uma coisa que se deva se afastar, ao contrário. Nós devemos discutir, até porque as leis morais nada mais são do que a discussão da organização entre as criaturas, da forma como a sociedade deve viver. Mas existe uma segunda definição de política que é muito mais abrangente, que é muito mais falada, que é muito mais usada, e que é aquela que literalmente as pessoas costumam entender quando se fala política. Nós endereçamos o nosso pensamento nessa outra direção, que é a política partidária. A política partidária. O que é a política partidária? É a segmentação da sociedade em grupos diferentes, e esses grupos, eles disputam entre si a ocupação do poder. Quando a gente vai tratar de política, não mais no sentido da ciência, mas no sentido da política partidária, aí a coisa muda totalmente de figura. E tudo o que eu falei com relação à política e à doutrina espírita antes não serve para este conceito de política associado à segmentação da sociedade em partidos, em grupos sociais que entre si disputam a possibilidade de ocupação dos postos de comando desta mesma sociedade para exercer suas políticas nos postos de comando. Então, evidentemente, a resposta é depende, porque se nós formos discutir política do ponto de vista teórico, sim, é interessante nós debatermos sobre isso. Mas, quando nós nos aproximamos, não precisa nem entrar, nos aproximamos dos arraiais da política partidária, é terminantemente proibido ao espiritismo qualquer tipo de aproximação com a política partidária, não só do Brasil, como de qualquer outro local, porque nós não podemos aliançar a doutrina espírita com o poder temporal dos homens. Isso o cristianismo já fez no passado e não deu certo. Mas por que dizemos que não é interessante que isso aconteça? De onde se tirou essa ideia de que assim tenha que ser? É porque assim está disposto dentro da própria obra doutrinária, assim está colocado pelo próprio codificador na Revista Espírita, assim comentam os espíritos dentro de O Livro dos Espíritos. Sim, dentro de O Livro dos Espíritos encontramos algumas informações muito preciosas para nós sobre essas questões. Existe, por exemplo, uma parte de O Livro dos Espíritos, mais especificamente o final da obra, o último trecho do Livro dos Espíritos. Ele vem, tem a conclusão de O Livro dos Espíritos, a parte final, aonde vai terminar o livro. Você pega o Livro dos Espíritos, vai lá para o final, procura a conclusão, que é muito longa, e vai no último parágrafo da conclusão. No último parágrafo da conclusão, o último período dentro do parágrafo diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio. Então, nunca os bons espíritos aconselharam o extermínio de quem quer que seja bebê, seja feto, seja adulto, seja criminoso, seja qualquer pessoa, seja idoso, não legitimaram o assassínio e nem a violência, seja violência verbal, violência pelas redes sociais, violência física, agressão, qualquer tipo de forma que agrida as pessoas. Quem exerce as funções de instigar o mal, de legitimar o assassínio e a violência, não são os bons espíritos, tá?
porque os bons espíritos não fazem esse tipo de atitude, eles não têm esse tipo de política. Então, olha só, eu vou pegar do começo para que a gente retome. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. E aí vem a parte que mais nos interessa. Jamais estimularam os ódios entre os partidos. Eu vou ler de novo. Jamais estimularam os ódios entre ou dos partidos, nem a sede de riquezas, nem a sede de honras, nem a avidez pelos bens da terra. Deu para ver que os bons espíritos não estão preocupados com a sede de riquezas, com as honras, com a avidez dos bens da terra, com a avidez pelo poder e nem interessados no ódio entre os partidos? Então, se existe alguém que estimula isso, não são os bons espíritos. Agora, encerrando o livro dos Espíritos, diz: os que são bons, ou seja, as pessoas que são boas, que não estão ligadas a essas práticas de ódio, desamor, violência, assassínio, sede de riquezas, avidez pelos bens da terra, os que são bons, os que são humanitários, ou seja, que gostam de pessoa e que são benevolentes para com todos. Eu disse benevolente para com todos. Esses são os seus prediletos de Deus e os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Síntese do texto: os bons espíritos nunca estimularam a violência, o desamor e a divisão entre as criaturas. Se alguém está fazendo isso, não são os bons espíritos. Observemos o que fala Kardec na Revista Espírita, de fevereiro de 1862. Reparem que em 62 não havia ainda sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as ideias morais ainda estavam embrionárias, a gente ainda não tinha uma distensão mais objetiva dos conceitos morais com relação à doutrina espírita. Era tudo ainda muito novo, havia 5 anos que o Livro dos Espíritos havia saído. Mas olha o que Kardec escreve na Revista Espírita de fevereiro de 62. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência. Estão vendo só? Que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Então, o foco do espiritismo é moral, mas os inimigos do espiritismo, eles tentam colocar a doutrina para se ocupar de coisas que não são seu objeto e, com isso, criarem pruridos, discussões, desconfianças e ferir a sensibilidade das pessoas, a suscetibilidade delas. E aí Kardec avança nessa discussão sendo mais claro no que ele quer dizer. Olha o que ele fala: também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai-vos cuidadosamente, perdão, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços. A política que ele está falando aí não é a política como ciência, é a política partidária. Enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Quer dizer, você vai discutir essas coisas e esquece de a moral, que é muito mais interessante. Procurai, pois, no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, o que está querendo dizer Kardec nas entrelinhas? Que as transformações sociais,
elas decorrerão naturalmente de um processo de revisão dos conceitos humanos, sem a necessária obrigação de nós levantarmos a clava da violência para estabelecermos as nossas ideias, sem que necessariamente isso seja objeto da doutrina espírita. Diante dessa leitura que nós conseguimos fazer através do pensamento de Allan Kardec, nós nos perguntamos, tá, mas e quando acontecem essas discussões, essas teimas, essas brigas, essas coisas, o que a gente deve fazer, meu Deus? O povo teimando, brigando, discutindo, quase que se pegando nas reuniões por conta de pensamentos políticos que não são semelhantes? Será que tem alguma coisa que possa nos ajudar nesse sentido? Tem. Nós temos em O Livro dos Espíritos uma questão que nos ajuda muito, a questão 841. Olha o que diz olha o que pergunta Kardec e vejamos o que dizem os Espíritos. Kardec pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou seja, você está vendo que aquilo não está correto. Procurar perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra a liberdade, procurar trazer para o caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Então, é assim. Eu estou vendo que no meu grupo tem pessoas que estão pensando diferente, ideias perniciosas, não importa de que lado seja, mas eu acho que está errado. Eu estou do lado de cá e acho que ele está errado do lado de lá. O que está do lado de lá olha para mim e diz: ele está com ideia perniciosa. Temos que trazê-lo de volta para a lucidez. Então, um lado enxerga o outro como equivocado. Então, pergunta a Kardec: o que a gente deve fazer? Deixar a liberdade de consciência, deixar as pessoas expressarem sua vontade, suas ideias livremente, ou devemos, a bem do interesse comum, cercear essas pessoas e trazê-las de volta para a lucidez, para aquilo que seja o razoável? Olha a resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis. Quando você enxerga uma pessoa que está torta, você não só deve, não só pode, como deve trazer a pessoa. Então, certamente que podeis e até deveis. Mas, e agora vem o mais importante, ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejais convencer. Então, não é com violência, com agressão, com briga, com discussão que a gente deve fazer. E aí, os Espíritos concluem a resposta: se alguma coisa se pode impor, é o bem. Se alguma coisa se pode impor, é o bem, vírgula, a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, essa resposta reforça o pensamento de que, nas condições em que se apresentem divergências, as nossas ações não podem ser de tentar desconstruir o pensamento de outrem a partir da agressão, da violência, mas nunca poderemos esquecer que somos cristãos. É inamovível dentro dos nossos corações a compreensão de que nós devemos nos guiar por determinados preceitos morais aonde o evangelho é a nossa grande referência. Não faz sentido nós elegermos um determinado braço de manifestação de pensamento ideológico que colida com o pensamento cristão e nós elejamos esse pensamento como sendo majoritário em relação ao Cristo. Não. Esquece Jesus e agora vamos seguir o pensamento dessa outra pessoa, independente de quem seja. Nossa referência, nosso modelo e guia é Jesus. Portanto, o nosso pensamento, a nossa maneira de lidar com isso, segundo o que a gente consegue coletar na obra doutrinária, é que a doutrina espírita ela tem esta visão.
Ela não se apresenta como sendo algo tendente para nenhuma dessas partes. Então, avançando dentro dessa ótica, e sendo mais claro no que quero dizer, certamente alguém deve estar se perguntando, tá, então me diga uma coisa, o espiritismo é de esquerda ou ele é de direita? Essa pergunta aparece muito. O espiritismo é uma doutrina que é de esquerda ou é de direita? Ah, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a esquerda e o que é a direita, porque tem havido muitas ideias que têm surgido e que não faziam parte, e na verdade não fazem, da essência do pensamento de nenhum desses dois lados. O que diferencia a esquerda e a direita são mecanismos de modelos econômicos. Como lidar com o modelo econômico? Ah, o pensamento da direita é um pensamento que acha que as pessoas têm o direito a ter sua própria propriedade com o fruto do seu esforço e que quanto mais ela se esforça, mais rica ela possa ser, independente dos outros serem pobres ou até não terem o suficiente. Cada um deve lutar pelo seu lugar ao sol e aqueles que tiverem mais capacidade por seus méritos podem acumular os bens que assim puderem. E aqueles que não tiverem, paciência, não têm, não terão. Mas é necessário dar a liberdade ao homem de conseguir construir a sua própria riqueza e defender essa riqueza contra aqueles que possam querer tomá-la, considerando que o esforço, o trabalho deve ser recompensado e, portanto, cada pessoa deve ganhar de acordo com o esforço que faz, com a sua inteligência, com a sua capacidade de produção, e isso é um resultado do meu trabalho. Se o outro não se esforça, se o outro não faz, a responsabilidade é dele, eu não tenho responsabilidade direta com aquilo que acontece com o outro. Isso é uma síntese de um pensamento de direita. O pensamento de esquerda diz não. Todos nós temos que ter condições de sobrevivência, nós temos que dividir a riqueza. Os que têm mais devem colaborar com os que têm menos. Os que possuem mais devem partilhar, de certa forma, a sua capacidade para que todos consigam viver melhor. Não faz sentido eu ter uma pessoa extremamente rica ao lado de uma pessoa extremamente pobre, uma pessoa que não tem o mínimo para viver, ainda que ela não tenha se esforçado para isso, ela precisa ter o mínimo suficiente para a sua sobrevivência. E que dizer dos que são incapazes, dos que estão envelhecidos, que precisam de uma certa proteção em função das suas fragilidades? Então, a discussão da esquerda, ela passa exatamente por uma visão de partilha. Um está preocupado com a partilha, o outro está preocupado com a meritocracia. Basicamente, de maneira assim bastante ligeira, o pensamento de esquerda e direita se define aqui. Eu estou colocando bem o estereótipo, né? Porque é lógico que a gente pode encontrar um meio termo em que a gente dá um ouvido para um lado, um ouvido direito e um ouvido esquerdo para poder fazer uma partilha, mas uma partilha que considere que pelo menos o mínimo as pessoas têm que ter, mas que garanta a propriedade do outro, ou seja, consiga ouvir os dois lados e encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas visões. Mas a doutrina espírita, portanto, ela não é fechada com nenhuma dessas duas visões. E eu explico por quê. Existe uma pauta que é muito comum dentro dos ambientes da esquerda, que é o aborto, considerando que a mulher, na ótica dos defensores dessa ideologia, a mulher tem gestão sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras, eles defendem que, não são todos, mas há uma boa parte da esquerda que defende que o aborto deva ser buscado até para que a mulher tenha liberdade sobre o seu corpo. Isso fere lá atrás. Lembra que os bons espíritos, eles não estimulavam o assassínio e a violência. Então, a doutrina espírita, ela não concorde com o aborto. Então, o dia que a esquerda fizer uma passeata pró-aborto, os espíritas nunca poderão ir junto. Não dá, não conjuga. A mesma coisa acontece do outro lado. Existem muitos segmentos da direita que defendem a pena de morte e acham que ela é válida, que ela tem que ser buscada. Indivíduos que desconstroem a sociedade precisam ser exterminados e tal. O que dizem os bons espíritos? Eles não legitimam o assassinato, o assassínio e a violência. Então, a doutrina espírita ela é a favor da educação. Então, nessa hora, ela tende para um pensamento mais próximo da esquerda. Então, o dia que a direita fizer uma passeata pela
pela parte da pena de morte, o Espiritismo também não irá. Também não irá. Todas as vezes que se falar que a gente precisa partilhar as coisas, que a gente precisa con congraçar o que nós temos para que ninguém morra de fome diante de quem tem muito, a divisão de rendas, a divisão da riqueza, que é uma pauta da esquerda, nós vamos encontrar várias questões dentro de O Livro dos Espíritos defendendo essa mesma tese, se alinhando com pensamentos que são próximos da esquerda. E vamos encontrar outras que falam do direito de propriedade, que está colocado lá dentro de O Livro dos Espíritos, que é uma pauta da direita. E isso está colocado lá dentro. Então, você tem coisas de um lado e você tem coisas do outro. Você tem, por exemplo, uma série de práticas que são apresentadas, como, por exemplo, a parte das questões da família, que são muito buscadas pela direita, elas também aparecem de maneira muito frequente no Livro dos Espíritos. Mas, ao mesmo tempo, a direita defende muitas vezes atos de violência, de exclusão de determinadas pessoas, e isso colide com aquilo que a doutrina espírita coloca. Então, como vocês veem, existem pautas que sim, pautas que não. Nós não temos uma posição que diga não. A doutrina espírita está completamente alinhada com esse pensamento e não está alinhada com o outro. Não. Ela possui algumas partes em que ela tem conceitos que se aproximam da esquerda e outras horas os conceitos que ela diz se aproximam da direita. Porque ela não está, na verdade, nem na esquerda e nem à direita. A doutrina espírita não é esquerda, não é direita, porque ela é de cima e, portanto, ela não pertence às contingências humanas. A doutrina espírita nunca se alinhará com os fenômenos da promiscuidade que são buscados por alguns segmentos sociais de hoje. A promiscuidade nunca fará parte dos códigos de conduta apresentados pela doutrina espírita. Assim como também a destruição de templos religiosos, esse processo iconoclasta de destruição da fé, não encontrará eco dentro das partes que a doutrina espírita esposa. Como também não haverá, dentro do corpo que os espíritos nos propõem, esses processos de aproximação do homem dos fenômenos de uma liberdade excessiva que oferece a eles uma proximidade com as drogas, com uma série de condutas que nós reconhecemos no mundo espiritual como sendo nocivas. Quando nós observamos os resultados que colhemos no mundo espiritual pelos vícios que temos na Terra, não dá para nós abonarmos vícios do lado de cá. Então, determinadas pautas que são apresentadas e que são oferecidas, de repente, como sendo até uma novidade do ponto de vista político, porque elas não constituem raiz do pensamento nem da esquerda e nem da direita. Se você for olhar na história, você não vai encontrar a promiscuidade, a liberação de drogas ou coisas semelhantes no histórico do pensamento da esquerda. Nós temos algumas movimentações hoje que são nesse sentido, mas elas não constituem esse pensamento. Elas não fazem parte de verdade do esteio do pensamento daqueles que consideram que a divisão de rendas precisa ser partilhada. Mas isso tem a ver com a doutrina espírita. E o que é que a gente poderia encontrar de orientação para o movimento espírita? Que é diferente. A doutrina é o pensamento filosófico, a estrutura filosófica do espiritismo. Agora, quando a gente vai para o movimento espírita, que é a organização dos homens para a divulgação dessa mensagem, dessa doutrina, que orientações a gente consegue encontrar nas diversas obras doutrinárias? Bom, a primeira de todas elas, e não poderia ter outra, é que cabe ao movimento espírita seguir a doutrina espírita. Então, o que aponta a doutrina espírita? O movimento espírita precisa alinhar-se com isso. Portanto, o movimento espírita não pode ser partidário. O movimento espírita não pode fazer eleição por partido político. Em outras palavras, não pode também sequer existir um partido de espíritas. Eu me filiei no Partido dos Espíritas. Os espíritas não constituirão um partido político. Eles estarão, mas diluídos nos diversos partidos, mas um partido de espíritas
não faz muito sentido, porque o movimento espírita deve se manter apartidário dentro dessas questões. Qual é o resumo disso? Não se pratica política partidária dentro da casa espírita. O que significa não praticar política partidária dentro da casa espírita? Significa que nós nem defendemos e nem atacamos quem quer que seja. Nós não utilizamos o espaço da casa espírita para defender partidos, ou atacar partidos, ou defender pessoas, ou atacar pessoas. Mas por que isso? Olha lá em cima o que a gente leu. Dá uma lida lá em cima. Os bons espíritos jamais estimularam a violência, nunca legitimaram o assassínio, a posse das riquezas, a ambição pelos bens da terra. Então, não se pode fazer, dentro da casa espírita, alusão às políticas partidárias que existem do lado de fora da casa espírita. Não se traz para dentro da casa espírita esse tipo de discussão. Não se utiliza a tribuna para fazer qualquer menção, positiva ou negativa, à política partidária. Não se distribui objetos que se refiram a um partido específico. Não se promove nenhum tipo de corrente, de divulgação, de publicação que atrele o espiritismo, o movimento espírita ou qualquer casa espírita que seja a qualquer partido. O movimento espírita não deve se aproximar. Não faz parte dos nossos códigos de conduta, ou seja, não faz parte da política espírita envolver-se em política partidária. Não é política espírita isso. Então, isso não significa dizer que a gente vai ser alienado. Significa que a tribuna espírita ela é sagrada. E ela não poderá servir. Às vezes a gente tem até nossas predileções pessoais, mas nós não podemos expor essas nossas predileções num ambiente sacralizado, que é a tribuna espírita, aonde as pessoas estão indo porque perderam seus entes queridos, estão com depressão, estão querendo uma explicação, estão apunhalados de dor, estão em busca do espiritismo consolador, e eu uso a tribuna para trazer as questões intrigantes. Vamos reler Kardec para não dizer que a ideia é minha. Ele falou, não fui eu que disse. Vamos ler aqui Kardec. Eu vou reler. Kardec diz assim: afastai cuidadosamente das vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Então, se é uma questão irritante, não traga. A mãe perdeu o filho por suicídio, ela quer saber de política, então não traga política partidária para dentro do movimento espírita. Não faz o menor sentido. Agora, não façamos de nós um exército de alienados, porque existem políticas bastante saudáveis que nós, tanto quanto sejamos lúcidos, devemos buscar, que são as políticas relacionadas às políticas sociais que estão previstas na legislação. Então, existe uma série de dispositivos legais de defesa do idoso, defesa da criança, defesa do adolescente, uma série de dispositivos que existem na nossa legislação para garantir o acesso a direitos a determinadas pessoas. Isso não é partidário. Isso não é partidário. Isso é um trabalho de cidadania. E quando nós estamos vinculados a trabalhos de cidadania, é razoável que a gente faça isso, sem que nós venhamos a transpor a fronteira muito clara de fazermos eleição de partidos em particular. Mas as políticas, do ponto de vista das políticas públicas que devem ser aplicadas na sociedade, elas não só podem, como devem ser buscadas. Por quê? Observemos o que fala Allan Kardec na Revista Espírita de 1863, mês de dezembro. Allan Kardec diz que o movimento espírita passaria por 6 fases. 6. E aí ele vai descrevendo as fases, até que ele fala do 6º e último período. Eu vou ler o que ele diz do último. O 6º e último período será o da renovação social. Estão vendo? Renovação social.
Ele não está discutindo. Porque ele diz que o quarto período é o religioso. Depois virá um período intermediário, que é uma transição para o último período, o período da renovação social, em que o Espiritismo se entenderá como isso. Olha só, o sexto e último período será o da renovação social, que abrirá o século XX. Ele acreditava que no século XX isso aconteceria. Não aconteceu. Nessa época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas desejadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. A geração que surge, que era a geração nova, que ele achou que o século XX ia fazer, mas não fez, a geração que surge, imbuída de ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho que deve inaugurar a vitória definitiva da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Pela prática da lei evangélica. Puxa, mas esse é de 1863, não tinha nem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas Kardec já tinha a percepção de que a lei evangélica seria a referência para a conduta dos homens. Esse modelo é um modelo baseado na ideia de uma sociedade mais fraterna, mais coletiva, muito próximo dos pensamentos da esquerda. Mas não os segmentos da esquerda que possuem algumas posturas que colidem com o evangelho, mas essa da partilha, do dividir, do estar junto, de sentar, de nos considerarmos irmãos, isso é plenamente legítimo. Então, essa parte chamada da renovação da humanidade, ela é um fruto final da expansão do pensamento espírita, estendendo sobre a terra a fraternidade, o amor e a partilha, a comunhão, a vida em harmonia, aonde ninguém vai morrer de fome. Isso é muito próximo de um pensamento que a gente, às vezes, tem dentro de alguns segmentos político-partidários. Mas, ao mesmo tempo, vem uma canga dentro desses pensamentos políticos de questões que não são doutrina espírita. Então, por isso, o cuidado de nós não nos aliançarmos com os partidos, porque eles podem nos cooptar. E, ao mesmo tempo que existem princípios que são alinhados com o espiritismo, existem outros que não são. Não é o partido político que nos convence que eles estão certos. A doutrina espírita já tem muito clara quais são as suas referências de conduta. E ela observa as movimentações dos homens e diz, isso é coerente comigo, mas aquilo ali não é. A doutrina espírita não está para ser rifada, nem o movimento espírita para ser rifado, nem cooptado por nenhum segmento político, partidário. Nós não estamos à venda, nem para ser alugados. Nós somos um movimento que temos muito claro quais são as nossas diretrizes de conduta. E quando algumas coisas se assemelham com as nossas, nós não vamos nos aliançar com os outros, porque ao se aliançar, nós nos aliançamos com o que está parecido e também com o que está diferente de nós. Da mesma forma, quando a gente vê algumas propostas que a doutrina espírita e o movimento têm sobre a questão da família, da busca da harmonia, de uma série de valores que dizem respeito às tradições judaico-cristãs, as pessoas dizem, olha, isso parece muito com certas ideologias partidárias que estão hoje. Mas nós não devemos nos aliançar partidariamente. Por quê? Porque esses partidos que possuem determinadas partes que se aproximam da doutrina espírita, possuem também outros ranços que não fazem parte do pensamento espírita. Então, a gente não faz esse acoplamento. Nós não nos acoplamos, nós não vendemos, não nos aliançamos, não alugamos os nossos corações para nenhuma ideologia. E aí vou repetir o que eu já disse. A doutrina espírita e o movimento espírita já tem muito clara quais são as suas políticas com relação ao aborto, à pena de morte, ao suicídio, à eutanásia, casamento, separação, sobre as questões diversas da vida humana, já está muito claro para nós. Nós não estamos procurando ninguém para nos convencer e dizer, realmente isso é bom, vamos para ali. Nós não vamos, porque nós temos uma diretriz clara e definida. Então, portanto, o movimento espírita também precisa se manter apartidário. Mas existem políticas públicas que podem ser vividas pelo movimento espírita. Sim, claro.
A nossa Constituição Federal trouxe um instrumento muito poderoso, que é o controle social, os conselhos de direito, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Seguridade Alimentar. Nossa, são inúmeros os conselhos que existem hoje e que funcionam dentro dos municípios, nos estados, dos municípios com muito mais intensidade, porque a vida acontece no município. Então, a participação das casas espíritas nos conselhos de direito é uma coisa interessante. Isso não é partidarismo, mas é nós estarmos juntos nas discussões sobre morador de rua. Vai ter um conselho dentro da cidade, de repente, para discutir as políticas para morador de rua. A gente vai para lá, toma assento, discute no conselho, debate, coloca as nossas posições, não para sair dali como trampolim para vereador, não para isso, mas para poder utilizar da nossa capacidade de influência para sensibilizar as autoridades, para colocar um albergue, para melhorar a condição dos moradores de rua, para oferecer algo de melhor, para garantir, olha, tem um conselho na cidade que é o Conselho Antidroga. O movimento espírita, eu queria participar, eu quero um assento, eu quero discutir as políticas de droga do município. Volto a dizer, isso não é política partidária, isso é política pública, isso é política no sentido abrangente. Então, é plenamente razoável que o movimento espírita participe desse espaço, desses debates que tem que acontecer, porque nós temos contribuições excelentes para serem oferecidas nesses espaços, onde muitas vezes as pessoas que estão ali podem não ter tanta convicção quanto ao bem, quanto ao que deve ser feito. E, puxa, quanta contribuição o movimento espírita pode dar nesses espaços. Portanto, conselhos de direito não são práticas equivocadas em termos de doutrina espírita. Agora, o próprio plano de trabalho da Federação Espírita Brasileira, ele tem 9 diretrizes. A última das diretrizes é essa: o engajamento do movimento espírita nos trabalhos de cidadania. Nos trabalhos de cidadania, que envolve os conselhos de direito. Então, vejam que para a doutrina espírita, nada. Para o movimento espírita, há partidarismo, mas, se assim quiser, uma participação dentro dos conselhos de direitos, uma participação nas políticas públicas. Eu sei que meu tempo esgotou, mas eu vou falar. E para os espíritas, o que dizer? Ai, os espíritas. Os espíritas não são o espiritismo. Os espíritas não são o movimento espírita. Então, os espíritas, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, eles possuem uma outra perspectiva do ponto de vista de participação política. Por quê? Porque aos espíritas está plenamente facultado o engajamento político partidário deles. Sim, claro, os espíritas podem se filiar, podem concorrer, podem se eleger, podem ser políticos grandes ou pequenos. Nós temos vários personagens do movimento espírita que participaram da política do país, e isso não os denegriu. Então, portanto, nós não podemos ter a leitura de que o movimento espírita, o espírita não pode ser... Pode. Eu não disse deve, eu disse pode. E por que pode? Porque existem pessoas que não têm pendor político. Aí você vai forçar a pessoa que não tem pendor político a participar de política? Eu não gosto. Então não vá, meu filho. Se você não gosta, não vá. Tem muitos lugares para você exercer a sua influência na sociedade. Mas, se você gosta, vá. Vá, entregue-se, participe, se filie no partido, se candidate, concorra, se eleja e trabalha em prol do coletivo. Então, se você tiver pendor político, vá em busca dos seus sonhos. Engaje num partido político e vá trabalhar. Mas olha o que eu estou dizendo, vá vocêzinho, você vai para lá e vai participar do movimento. Mas é você que vai para lá. Agora, sempre que nós nos aliançarmos a um partido político, nunca esqueçamos, nós não somos, se assim fizermos, um político espírita. Nós somos um espírita político. Porque a primeira definição que nós temos que ter é que somos espíritas. Então, em tudo que eu faça, em tudo que eu atue na vida política, na vida pública, exercendo um cargo público,
Eu nunca posso esquecer que antes de qualquer coisa eu estou ali a bem do coletivo. Eu não posso colocar alguma outra ideologia acima daquilo que eu já conheço como sendo verdade. A doutrina espírita tem que estar acima das outras coisas. Portanto, os valores partidários não podem se colocar acima dos valores espirituais que nós conhecemos. A participação política dos espíritas é para que eles sejam espíritas lá, ou seja, para que nós levemos o espiritismo para a política e nunca trazer a política para dentro do espiritismo. Infelizes de nós se formos lá, tomarmos esse conhecimento e depois voltarmos para dentro dos arraiais espíritas para querer contaminar as pessoas com as minhas ideologias que eu trouxe do lado de lá. O movimento espírita não possui nenhum outro líder que não seja Jesus. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode se colocar em condição de ser uma referência de proposta de conduta para nós. O espírita, portanto, quando vai, ele vai para contribuir com o seu conhecimento lá. Ele vai levar amor para a política, ele vai levar espiritualidade para a política. E nunca querer contaminar o espiritismo ou o movimento espírita com as práticas políticas com as quais ele convive. E ainda temos duas recomendações para as pessoas, para os espíritas. Recomendação número 1. Tome cuidado, viu? Tome cuidado com a corrupção. Nós não sabemos as fragilidades que temos. Existem muitas pessoas que, mesmo sendo espíritas, ao se aproximarem do ambiente político, elas se corrompem. Então mas vá com a certeza de que você nunca vai tocar em dinheiro público, que você nunca vai se favorecer. Nunca peguei dinheiro público, mas se favoreceu do cargo. Utilizou para benefício pessoal, ganhou mais do que o salário, trouxe para casa dinheiro que não veio pelo seu contra-cheque. Algum tipo de coisa, ganhou coisas, foi beneficiado com algo que não é do cargo. Não é do cargo. Então, cuidado para a gente não se corromper. A gente não se corrompe só com dinheiro, não, com facilidades. Vantagens numa fila do banco, vantagens que alguém nos faça favores em troca de outras benesses que a gente possa fazer. Olho vivo, quem estiver no ambiente público, fique bem esperto para não ceder aos convites sedutores que o poder nos oferece. E o último dos convites, cuidado com o ódio. Não ataque pessoas. Seja um político que não agride. Seja um político que não ofende as pessoas, que não promove a violência na sua fala. Ah, mas se eu não fizer isso, não vai mudar. Nosso problema não é mudar o mundo. Nós não estamos aqui para mudar o mundo. Estou aqui para mudar quem? O meu vizinho? Não. Nós estamos aqui para nos mudarmos. Ah, mas aí vai demorar. Que demore. Que demore. O nosso papel é exercer o bem, porque o bem não pode usar as armas do mal para fazer a transformação do mundo. Nós nos iludimos quando achamos que pela violência, pela velocidade das transformações, nós vamos conseguir com que a sociedade se transforme mais depressa. Lei do engano. Nós que conhecemos a lei de causa e efeito, a reencarnação, sabemos que quando a gente empurra demais, tem o refluxo. Então, cuidado, não odiemos as pessoas, não ataque pessoas, não promova ódio, não faça nada que fira os princípios do Evangelho, porque nós conhecemos a obsessão, as loucuras que cercam a nossa humanidade e, portanto, a nossa atenção tem que ser toda ela voltada para essa questão que diz respeito aos momentos que nós estamos vivendo e que são bastante singulares na história da humanidade. Nós sabemos que a transição planetária é um período de encarnação de uma série de entidade perturbada que promove uma loucura no planeta e que pode fazer conosco uma série de situações de infelicidade. Eu quero só concluir com mais um tópico que eu queria comentar sobre política. Eu já falei sobre o movimento, sobre o espiritismo, já falei sobre o movimento espírita, já falei sobre os espíritas que têm pendores políticos, mas eu quero falar para todos nós, os que não têm. Tá, mas e aí eu? E eu que não gosto de política, e eu que não quero saber de nada disso?
Não tem nada para mim? Tem. Eu quero terminar a nossa conversa de hoje falando exatamente para nós, que de certa maneira não estamos muito interessados com essas questões. Queria deixar aqui algumas recomendações para nós. Primeira recomendação é sobre o mundo lá fora. Não traga para casa o ódio do mundo. Não encha a sua casa da raiva, do ódio que tem lá fora. Não fique em casa repetindo, assistindo programas irritantes durante. Olha que absurdo, que absurdo, que absurdo. Não encha o ouvido da sua mulher e do seu marido e dos seus filhos com as histórias absurdas que existem lá fora em termos políticos. Não vamos ser alienados, mas não vamos passar o dia inteiro só consumindo esse produto que acaba levando perturbação para casa. E evite assistir os programas que são programas que nos induzem a essa visão irada das coisas. Segundo ponto, cuidado com as redes sociais. Não fiquemos o dia inteiro lendo só notícia de rede social de política, porque a gente acaba ficando fascinado. Isso nos fascina e rouba a nossa alma. Então, cuidado para não se fascinar com essa fixação. Sobre redes sociais, segundo ponto, cuidado com as fake news. Não espalhe fake news. Você não tem certeza? Não mande para frente. Tem certeza? Não tenho. Não passa, minha filha. Ah, mas as pessoas sobre outros vão passar. Não passe você. Não passe você. Terceiro, cuidado com o ódio. Ah, mas fulano faz coisa errada. Problema dele. Quando nós odiamos, nós estamos errados. Eu posso estar certo como eu for, mas se eu odiar, eu estou errado. Quarto, cuidado com as piadas que a gente espalha com relação a pessoas que a gente nem conhece, denegrindo as pessoas, humilhando, falando mal delas, expondo imperfeições que nós nem sabemos se elas têm. E, por fim, sobre os grupos. Os grupos que a gente participa, se for grupo de família e tiver muita briga, silencia. Se não for de família, for só de amigos, sai. Se tiver muita confusão, sai. Não vai fazer falta para você. Saia das brigas, das discussões, das questões irritantes. Terceiro ponto sobre isso. Os relacionamentos. Não destrua suas amizades por política. As suas opiniões não vão mudar os outros que já sabem o que pensam. Não destrua sua família por política. Nós não viemos para cá para brigar dentro de casa por conta dos outros que nem nos conhecem. Nunca ofenda a honra de ninguém. Nunca publique nada que ofenda a honra dos outros. E nunca esqueça, se você agredir, você não está a serviço do bem. Às vezes as pessoas pensam, sim, mas e quem está certo? Quem está certo é a esquerda ou a direita? Tudo bem, o espiritismo não é a esquerda nem a direita, mas quem está certo? Quem está certo é quem não odeia. Se eu sou direita e eu odeio, estou errado. Se eu sou esquerda e eu odeio, eu estou errado. Porque o ódio não faz parte do pensamento dos bons espíritos. O ódio é o partido dos obsessores. Eles estão estimulando um lado e o outro. Briguem, briguem, briguem. O que eles querem é que nós briguemos. Eles não querem que a gente senta e diga o que você pensa é correto, viu? Isso está certo. E é de um lado, mas o que você também pensa está correto. A gente pode encontrar um ponto de meio termo aqui. Essa visão saudável nós estamos perdendo em função desses extremismos que nós estamos vivendo e nós, como espíritas, podemos ser os elementos para desatar esses nós. Ficando nas discussões, ele tem razão, ele também tem razão, mostrando que é possível diálogo entre os lados, evitando essa polarização e se abraçando com um e atacando o outro. Não entremos nos grupos que debatem para estimular ainda mais a polarização, mas aprendamos a dar razão de parte a parte para desarmar essas articulações do ódio. E, por fim, nunca esqueça, preserve sua casa. Culto do Evangelho no lar, oração sistemática, leitura de obras edificantes e procurar sempre que possível viver em paz dentro de casa, porque esse é o nosso grande propósito. Nós podermos viver em sociedade, vivermos em família, exercendo as nossas predileções sem atacar ninguém. Se eu, para defender a minha ideologia, eu precisar ferir outra pessoa, não tenha dúvida. Ainda que o seu propósito seja bom, você está errado. Porque nunca se poderá defender uma ideia correta querendo agredir as pessoas. De onde eu tirei essa ideia? Dá uma olhada para as cruzadas. Você acha que é certo
em nome de Jesus, matar as pessoas? O que estamos vivendo hoje é uma nova edição das cruzadas, em que determinados indivíduos, a pretexto de defenderem o bem como defendiam Jesus no passado, estão dispostos a matar. Não caiamos nessa cilada que nós já caímos historicamente no passado. Nós não estamos numa nova cruzada. Nós estamos hoje para construir a sociedade da harmonia, em que a gente tem que ouvir um lado e ouvir o outro, não para nos convencermos de um e do outro, porque nós já temos o nosso convencimento. O Espiritismo já tem a sua bússola, mas é para dizer àqueles que nos circundam que alguns deles possuem pontos que são aproximados da doutrina espírita e outros possuem também esses pontos. E assim, seguindo pela trilha do equilíbrio, nós conseguiremos chegar a bom termo, lembrando sempre que os bons espíritos não estimulam os ódios entre os partidos, porque o partido dos obsessores é promover o ódio entre as criaturas.